eu estava ali em paz no meu lar e uma fala de Dorival Júnior me despertou a ira. Me incomodou muito. Tirou sua paz. Tirou minha paz. Uma fala de Dorival Júnior tirou minha paz ontem ao falar de Endrick com um excesso de zelo, dizendo que um erro pode ser fatal. E por isso o Endrick não será titular daqui a pouco no amistoso contra os Estados Unidos da América. Isso, antes de uma disputa de Copa América. E o Dorival não quer cometer ali um excesso e, quem sabe, criar um monstro, né? Como disse há alguns anos o René Simões, quando o Dorival era treinador do Neymar e o René Simões ali meio que dando um spoiler do que viria. Na época muita gente foi contra o que disse o René Simões. Vocês estão criando um monstro. Dorival não quer criar outro monstro e por isso deixa Endrick no banco de reservas. Cara, o Endrick tá vendido pro Real Madrid há 2 anos. O Endrick deu um título brasileiro pro Palmeiras ano passado. Foi o principal jogador de uma retomada. Virou referência no elenco tendo 17 anos. Tem a mãe e a namorada vivendo em pé de guerra, mas é um amistoso contra os Estados Unidos que vai tirar o Endrick dos trilhos. Como é Gabi. que é? O maior desafio da carreira do Endrick. Sim, Agora é isso. não é fácil mãe e namorada. Mãe e namorada não se entender. Não, porra. Tá louco. Cara, meu Deus. Meu Deus. Então, assim, o que é um amistoso contra os Estados Unidos, Dorival Júnior? Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que é um exagero também em cima do Endrick. Acho que ele é um jogador que, com o passar do tempo, ele precisa ser testado, ele precisa ser colocado. E eu acho que testado não é nem a palavra, porque ele já se mostrou contra a Inglaterra e também contra a Espanha, que são seleções mais fortes e seleções que ali a gente podia ver um pouco mais do Endrick. Ele mostrou pra que veio e até muitas comparações, né? De ele tem estrela, o próximo jogador que vai trazer o Hexa pra seleção. Tem muito essa pegada aí quando envolve o Endrick, então eu acho que não precisa ter esse zelo todo em cima dele. A gente pode questionar se ele vai ser titular ou não. A gente pode questionar porque tem outros nomes ali também no ataque da seleção brasileira. Mas pra mim, ele merece começar como titular da seleção. Até porque o esquema hoje seria o quê? Vini, o Rodrigo jogando como um centroavante e o Rafinha, certo? Sim. Mas por merecimento nesses 3 aí, o Endrick não merece mais que o Rafinha? Mas muito mais. E outro, o Rodrigo de centroavante. Então, porque o Endrick entrando, o Rodrigo vai precisar cair pro lado. Você vai prejudicar o esquema da seleção. Assim, Dorival quer deixar o Endrick no banco? Deixa, mas não com essa desculpa, cara. Porque realmente não dá pra comprar. O Endrick foi o principal jogador dos últimos 3 jogos da seleção brasileira. Dá pra colocar assim. Ele foi muito importante nos 3 jogos, nos 3 amistosos. Contra Inglaterra, contra Espanha, seleções muito fortes. Espanha é campeã do mundo, Inglaterra também. Estados Unidos, aí que vai ter pressão pra ele jogar, muito mal o Dorival, e com todo respeito, assim, a avaliação que o Gabi fez é a mesma que eu faço. O Endrick hoje é titular da seleção brasileira, ele é um dos 11 jogadores que tem que jogar, e na Copa do Mundo ele vai ser titular, se tudo caminhar dessa forma. Então, o Dorival tá tendo um excesso de cuidado, acho que ele teve pesadelo aí com o René Simões, eita, vai que eu crio outro monstro, né? Mas pô, o Endrick merece demais estar na seleção. Eu acho que não é um jogo que vai prejudicar o Endrick. E talvez, vamos supor que o Dorival esteja falando de um risco de lesão, etc e tal. O Endrick vai enfrentar tudo isso aí quando ele chegar lá no Real Madrid. Ele vai ser colocado à prova. O Ancelotti não vai ter pena do Endrick. Ele precisa ser colocado. É o jogador mais descansado dessa seleção em termos de altura da temporada. O Endrick tá no meio nem no meio da temporada no Brasil, enquanto boa parte desse time do Brasil estava disputando na Europa. E então eles estão bem mais cansados. O Endrick é um jogador descansado, além de tudo, né? Sim. Então, assim, não faz o menor sentido. E acho que a palavra erro fatal, assim, na seleção, ela não deve ser utilizada depois que a gente viu na última Copa do Mundo, né? Que o Rodrigo assumiu aquela responsabilidade aí, acho que uma responsabilidade desnecessária, que pra mim o Neymar tinha que ter batido aquele pênalti, mas caiu tudo em cima dele. Então o Endrick, a todo tempo, ele vai ser colocado à prova e a todo tempo vão questionar a capacidade dele. Isso vai ser um caminho natural. Eu acho que isso já acontece e sempre vai acontecer. Quanto mais zelo o Dorival tiver pelo Endrick, pior é pro próprio Endrick, porque eu acho que ele tem que jogar, ele tem que mostrar o potencial dele e não vai ser jogando só 30 minutos, 40 minutos que ele vai mostrar isso. É claro que ele vai ganhando minutagem, mas ele já tem que começar a ser titular da seleção brasileira, até porque eu acho que ele é o jogador mais diferente que a gente tem hoje em termos de futebol brasileiro.